Ô pessoal, tudo bem? Estou iniciando aqui o canal Paraíso das Bactérias sobre aquarismo no YouTube. Com esse canal eu pretendo explicar para as pessoas que têm hoje, já possuem, né, um aquário ou que pretendem montar um aquário, como mantê-lo de maneira sadia, né, com os peixes sadios, sem peixes morrendo, enfim, por doença ou por algum agente tóxico no aquário. E a gente vai entender por que no decorrer dos vídeos que o canal se chama Paraíso das Bactérias. A gente acaba montando o aquário para as bactérias e não para o peixe. A gente vai ter 10 peixes no aquário e milhões, bilhões de bactérias nele. E você tem que mantê-las bem, digamos assim, vivendo bem, porque senão os peixes morrem. E como pontapé inicial, assim, eu começo falando a respeito dos tipos de aquário. A pessoa vê o aquário na rua, numa loja, e não sabe o que tem por trás dele. Na verdade, existem diversos tipos de aquário. No doce tem diversos tipos de pH, por exemplo, da água, que muda o tipo de aquário, muda o tipo de peixe que você vai botar nele. E eu fiz um quadrinho aqui demonstrando a quantidade aqui que eu pelo menos observei de aquários que a gente tem, né? A gente tem o aquário com um cubo ou um paralelepípedo de vidro ou de alvenaria para você botar água, né? E tem alguns aquários que não são bem aquários, que você coloca a quantidade parcial de água, você não enche esse volume de água, né? Você tem o paludário, por exemplo, que é uma espécie de cachoeira minimizada, né, digamos assim, com um lago na parte final, um negócio palustre, que você vai botar peixes e tal, vai botar plantas também na parte que a água cai, né. Tem o terrário, que a gente cria, por exemplo, répteis, tartarugas, cobras, que tem uma parte seca e uma parte com água. Tem os aquários com apenas água, no caso, né, se dividem em doce, marinho, salobra. Eu vou começar falando da salobra. A salobra, alguns peixes, eles começaram lá no início do mundo, no início das espécies, em um tipo de água salgada ou água doce, mas por algum motivo, alguma intempérie, alguma mudança climática, a água mudou, passou a ser do mar ou passou a ser de rio, passou a ser doce ou passou a ser salgada, né? Esses peixes, muitos se adaptam e acabam virando peixes de água salobra, por exemplo, no encontro das águas também de rio com o mar. A gente tem o exemplo Molinésia, por exemplo, Molinésia, onde eles estavam inicialmente, eu acho que era doce, era um lago doce, mas depois virou salgado e depois virou doce de novo, e hoje em dia você consegue colocar Molinésia em água doce, mas elas vivem melhor, digamos assim, se você colocar um pouquinho de sal na água, eventualmente, né? Sal grosso. Tem aquários de água salgada, que são os marinhos, água do mar, no caso. Você tem aquários marinhos do tipo só de animais peixes, no caso, não é só peixes, só de corais, uma vez que corais também são animais, embora sejam fixos, né, numa posição, normalmente eles são animais também. E tem o reef, que junta os dois, né, juntam peixes com corais. Temos o doce também, né, como eu falei. O doce já começa uma divisão com 3 pHs diferentes, que são as concentrações de íons de hidrogênio, né? Tem o pH ácido, pH neutro, pH alcalino. Aquários de água ácida normalmente são que a gente costuma ver, né? São plantados. Também tem uma subdivisão de low-tech e high-tech. Tem aquários jumbos também, com peixes grandes, pirarara, raia, peixe-faca, pirarucu, enfim. Alguns mantêm piranhas também, enfim. Tem os pHs, tem os aquários de pH neutro, que muita gente faz comunitários com esses aquários de pH neutro. Colocam peixes com uma certa margem de pH que tendem ao neutro, digamos assim. Tem que ter cuidado para não botar peixes
que sejam agressivos, por exemplo, e acabarem com o equilíbrio do aquário, né? E diversos outros peixes que, como eu falei, tem a margem um pouco mais ampla de pH, vão do 7,6 até o 6,5 às vezes, alguns peixes, entendeu? E eles seriam colocados em aquários de pH neutro. E os aquários de pH alcalino, que incluem ciclídeos africanos, principalmente, né? Porque o pH dos ciclídeos africanos é um pouquinho mais alto do que o dos peixes de pH neutro, digamos assim. E ainda tem uma subdivisão nos ciclídeos africanos também. Tem ciclídeos africanos, eles são principalmente peixes que ficam em 3 lagos: o Lago Malawi, o Lago Vitória e o Lago Tanganica. São 3 lagos grandes, imensos, parecem, se assemelham a mar, e eles são lagos de água doce, mas com pH um pouco alcalino. Acho que por conta das rochas calcárias que eles possuem, né? O Malawi e o Vitória, eles são considerados lagos semelhantes, né? Embora a fauna seja diferente. O pH varia entre 7,8 e 8,4, e o Tanganica já beira lá o 9,2 de pH. E aí você também pode montar um aquário com esses 2 tipos de peixes, né? E de habitat, digamos assim. E nisso tudo aqui você ainda pode fazer um biótopo ou um lago. Lago seria um negócio no chão, né, cavado, você vai botar peixe. Geralmente a pessoa coloca peixe grande, coloca o jumbo do ácido, ou coloca carpa e king-o do cascudo, que é um pH... Cascudo é um pH neutro, mas enfim, o pessoal coloca também em lago. Para peixe grande, né, coloca em lago. E tem também os biótopos, que são aquários de vários tipos aqui, que tentam representar o máximo possível o habitat de um determinado peixe ou de um determinado grupo de peixes. Por exemplo, ciclídeos africanos, a gente poderia fazer um biótopo com rochas parecidas com as rochas encontradas no lago, entendeu? No meio dos plantados, não é bem plantado, mas enfim, tem o biótopo amazônico, que é com água bem escura, tipo café. Enfim, e nos próximos vídeos eu vou estar tentando, né, passar a informação de como manter aquários com diferentes parâmetros. Por exemplo, parâmetro alcalino, parâmetro ácido, marinho eventualmente no futuro. Enfim, espero que vocês gostem aí das explicações, entendeu? E entendam. Enfim, eu estou fazendo esses vídeos para ajudar quem tiver interesse. E, enfim, quem quiser montar um aquário e aprender um pouco do básico antes de montar o aquário e matar os peixes, porque isso acontece muito, a pessoa não sabe direito o que tem que fazer. O aquário é uma coisa fácil de se manter, mas tem que ter um início com uma certa paciência. Enfim, eu vou estar passando essas informações aí no decorrer desses vídeos. Falou, abraço, dá o joinha aí se você gostou do vídeo.